Chama atenção aquela frase lá. Fui achado por aqueles que não me preocupavam, que não me procuravam. É interessante essa profecia de Isaías, ou essa palavra de Deus dita através do povo, através do profeta Isaías. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me procuravam. Na verdade, Deus pediu ao profeta Isaías para dizer essas palavras ao povo de Israel. Só que este povo a quem Deus, dia após dia, estendeu a mão, esse povo tornou-se rebelde e seguiu seus próprios pensamentos, conforme o próprio texto. E pelas atitudes do povo de Israel, ele tornou-se um povo, diríamos um povo pagão como os outros povos, porque já não perguntava mais por Deus, mas fazia os seus próprios caminhos. Esse povo, especialmente chamado por Deus, já não perguntava mais por Deus, mas fazia seus próprios caminhos. Contudo, Deus não desistiu deste povo, como Deus não desiste de nenhum povo, de nenhuma pessoa. E por isso continuamente se apresentava dizendo: eis-me aqui, estou aqui, me ouçam. E assim Deus continua se mostrando a todos os povos, tribos e raças. Eis-me aqui, me ouçam, me escutem. A propósito, queria colocar uma pergunta aqui. Foi você quem buscou a Deus? Ou foi Deus quem buscou você? Pense sobre isso. Ou ainda, foi você quem encontrou a Deus ou foi Deus quem lhe encontrou? Como você responde essa pergunta? Eu vou repeti-la. Foi você quem buscou a Deus ou foi Deus quem lhe buscou? Foi você quem encontrou a Deus ou foi Deus quem encontrou você? Eu vou lhe ajudar na resposta, citando Efésios capítulo 2, verso 1. Deus lhe deu vida, ou Deus lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Essa é a resposta. Se hoje nós podemos dizer, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, é porque Deus nos procurou, Deus nos buscou, Deus nos achou e Deus nos acolheu. Ele fez isso pela sua santa palavra e pelo santo batismo. Nós, por natureza, estávamos mortos em pecado. Não tínhamos condições de ir ao encontro de Deus. E Jesus confirmou isto, dizendo: não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi. E os escolhi para que vocês deem fruto. E ali estava o problema do povo de Israel, como também ali está o nosso problema. Mesmo sendo um povo que foi buscado, que foi achado, que foi escolhido e acolhido, nós continuamos tentados a fazer os nossos próprios caminhos e nem sempre damos os frutos esperados. Mas Deus, em sua misericórdia, mostrada a Israel e a todos os povos, tribos e raças, continua dizendo: ei, gente, eu estou aqui, me ouçam, me escutem. Eu quero agora considerar a nossa condição de um povo que foi procurado, buscado, achado e acolhido por Deus. Há 2 semanas nós celebramos o Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, cumprindo-se a promessa de Jesus, que disse: o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome,
Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. E desse dia em diante, o Espírito Santo tem guiado, tem conduzido a igreja dentro daquelas tarefas que o próprio Senhor Jesus incumbiu à igreja. Conforme o evangelista Marcos relata, vão por todo o mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Ou conforme Mateus registra, palavras de Jesus, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os. Chama atenção esses destaques. Pregai o evangelho a toda criatura. Fazei discípulos de todas as nações. Você tem consciência e crê que ainda hoje o Espírito Santo conduz a igreja nesse propósito de buscar e achar as pessoas? Você tem consciência e crê, você que é membro aqui da comunidade Cristo, ou que é membro de uma outra comunidade cristã, você crê e tem consciência de que Deus, Espírito Santo, ainda conduz essa igreja exatamente ao encontro de todos para procurar, buscar e achar? Você tem consciência e crê que Deus, Espírito Santo, lhe usa individualmente nesse propósito? Sabem, às vezes o Espírito Santo guia ou dirige, direciona a igreja para lugares onde ela nem pensou em ir ou onde ela nem quer ir. Às vezes Deus usa você e a mim e nos coloca em situações que nós não gostaríamos de estar, tirando-nos da nossa tranquilidade, do nosso comodismo e usando-nos nos seus propósitos. Você tem percebido isso? Às vezes Deus nos dá tarefas e missões que jamais imaginávamos realizar. Você observa isso? É que o Espírito Santo dirige a igreja. O Espírito Santo dirige os cristãos. E Ele os conduz segundo os seus propósitos. Sempre me impressiona aquilo que aconteceu na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Se você quer acompanhar, na página 1591, Atos capítulo 16. E eu acho que isso ilustra muito bem o que o Espírito faz e como Ele continua conduzindo a sua igreja. Lá no capítulo 16 de Atos, o relato é da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo e a sua comitiva. Eles estão na chamada Ásia Menor, hoje a Turquia. E eles fazem os seus planos, eles querem ir para uma direção. E aí vamos ler, versos 6 e 7. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra onde eles tinham planejado. Verso 7. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Dentro do mesmo contexto, em dois momentos, Lucas registra isso. O Espírito Santo não permitiu, ele impediu que o trabalho fosse realizado num determinado local. Por quê? Ora, porque o propósito do Espírito Santo era que o apóstolo Paulo fosse para a Europa. E por isso, naquela noite, ele tem a visão de um jovem que chama, vem para Macedônia e ajuda-nos. E aí o apóstolo toma essa direção. Às vezes nós como igreja estamos lutando, tentando fazer algo e aquilo não anda. É importante como igreja perguntarmos sempre de novo, ó Santo Espírito de Deus, para onde queres nos conduzir? Que trabalho queres que realizemos?
Onde queres que investamos os nossos bens, os nossos dons e o nosso testemunho? É que Deus sempre pensou e pensa no mundo. Deus amou o mundo. Jesus na cruz morreu pelo mundo todo. E agora o Espírito Santo dirige a igreja para o mundo. Claro que às vezes o nosso mundo é o que nós temos ao nosso redor. Mas olhemos e perguntemos, ó Espírito de Deus, para onde queres nos guiar? Vamos observar os movimentos que o Espírito Santo nos sugere. E a atitude de Jesus, conforme o relato do Evangelho, deixa bem claro e ilustra essa situação. O que aconteceu, e que Lucas registrou. Jesus deixou o seu reduto dentro do povo de Israel. Entrou num barco, atravessou o lago da Galileia e chegou na terra dos Gerazenos. Os que moravam lá, na grande maioria, não eram do povo de Israel. Eram pessoas que seguiam outra cultura e adoravam outros deuses. Pois o Senhor Jesus vai para lá. Só relembrando rapidamente, conforme a leitura que nós ouvimos. Ele chega e ele é recepcionado por quem? Pelo inimigo, Satanás, que havia tomado conta daquele homem em legiões de demônios. E depois que Jesus liberta o homem, aquela comunidade, aquele povo, pede para Jesus ir embora. Lucas diz que eles ficaram com medo. Não sei se era propriamente medo, ou se as perdas que eles tiveram fizeram com que eles pedissem, por favor, vá embora. Isso me faz lembrar que às vezes o ser humano olha para o mal que está no mundo e coloca a culpa em Deus, né? De certa forma transparece isso. Parece que o Senhor Jesus é o culpado. Por favor, vá embora. Pois bem, com base nesse relato que nós ouvimos detalhadamente antes, eu quero fazer alguns comentários e algumas aplicações para a vida da igreja hoje, para a nossa comunidade. Em primeiro lugar, este povo, os Gerazenos, eles não procuraram a Jesus. Eles não buscaram a Jesus. Foi Jesus que os procurou e os buscou. Reflete a realidade humana. Não é o ser humano que busca a Deus. É Deus, pela pregação do Evangelho e pelos sacramentos, que busca o ser humano. O salmista, no Salmo 14, diz: Deus olha do céu para a humanidade e pergunta, será que há quem entenda? Será que há quem busque a Deus? E ele constata que todos se extraviaram. Deus busca o ser humano. Assim como Jesus foi ao encontro daquele povo, ele veio ao encontro do mundo. Segunda observação, bastou Jesus chegar lá? Repito o que eu disse há pouco, ele é recepcionado pelo inimigo da igreja, pelo diabo, que numa multidão, numa legião de demônios, tinha tomado a vida daquele homem e desgraçado a vida daquele homem. Essa é a atitude do diabo, onde a obra de Cristo se manifesta, onde Cristo se manifesta, onde a palavra de Cristo vai, o inimigo também vai, com o propósito de frustrar a ação de Deus, de destruir a obra de Deus. Nós observamos isso em nossa vida. Quantas vezes o inimigo nos atrapalha naquilo que queremos fazer, ou em atitudes que queremos tomar como cristãos. Essa atitude, por exemplo, de prestar culto a Deus todo domingo. Quanto empecilho o diabo coloca diante de nós. Quantas outras oportunidades ele nos oferece para não adorarmos a Deus e para não ouvirmos a sua palavra.
Claro que as estratégias do inimigo, elas vão mudando com o passar dos tempos. Mas ele continua sendo o inimigo da igreja. E por isso o apóstolo Pedro advertiu, dizendo: estejam atentos. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. E ele nos dá também a reação. Resistam na fé. Firmem-se em Jesus. Ali está a vitória. Um terceiro ponto. Apesar de Jesus buscar e procurar os gerazenos, estes pedem que Jesus vá embora. Lucas diz que eles ficaram com medo, ficaram apavorados diante de tudo isso. Mas como já disse há pouco, eu penso, né, que também o que prevaleceu muito foi isso. Olha, esse tipo de libertação nós não queremos, nós queremos a nossa prosperidade aqui. Nós queremos continuar vivendo bem aqui. Parece que você, com aquilo que você vem trazer, é um problema para nós. E isso continua bem presente na vida humana. O que o ser humano quer? É um Jesus que lhe ajude nos seus problemas, lhe dando solução. Não é um ser humano que busca a libertação do pecado, da morte e da condenação. O ser humano quer um Jesus que lhe faça aquilo que ele quer. E por isso, muitas vezes, o ser humano vai expulsando Jesus da sua vida. O Jesus Salvador, aquele que redimiu o ser humano. Também nos faz pensar como nos posicionamos diante do Senhor. E aí chegamos no homem libertado. Que libertação tremenda Jesus promoveu na vida dele. Jesus não fugiu dele, foi ao encontro dele. Porque, repito, o Espírito Santo às vezes nos conduz para situações bem complicadas. Para lá fazermos diferença com a palavra e com o Evangelho de Jesus. Jesus não foge do homem, ele o liberta. Ele o liberta e lhe proporciona uma nova vida. A ponto deste homem dizer: Senhor, eu quero te acompanhar, eu quero estar contigo, quero ir contigo. E Jesus então lhe diz, e isso mostra também como o Espírito Santo nos conduz: volte para a sua família, pense na sua família, conte para a sua família o que Deus lhe fez. E aí o homem vai e anuncia na sua família, na sua cidade, tudo que Deus fez por ele, como Deus o libertou. E aí eu chego no desfecho dessa reflexão e gostaria de colocar uma tarefa prática para mim e para você. A pergunta é a seguinte: para onde Deus Espírito Santo está me mandando? Para onde Ele está me direcionando? Qual é o povo ou quais são as pessoas que Deus quer buscar e encontrar através do meu testemunho e do meu trabalho ou da minha igreja, da minha congregação? Quem Deus quer alcançar através do nosso trabalho como igreja? Quem Deus quer ajudar? Quem Deus procura e quer achar através do meu testemunho pessoal? Gostaria de deixar essa pergunta como tarefa para o dia de hoje e para nossa reflexão no decorrer desta semana. E que isso nos conscientize e nos lembre, né, do que nós colocamos. Há muitas pessoas que não estão perguntando por Deus. Há muitas pessoas que não estão buscando a Deus. Mas Deus as procura e Deus as busca. E a igreja precisa estar focada nisso.
Nós, como cristãos, no nosso trabalho, na nossa participação, com as nossas ofertas, com a nossa dedicação, temos que ter isso em mente. E que Deus o conceda. Amém.